Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, meninos? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí na nossa luta, né? Nossa caminhada, nossa jornada. Mais uma vez, vocês aí na casa de vocês, eu aqui, mas nós estamos juntos, né? Podemos não estar fisicamente, mas estamos mentalmente juntos e em espírito, que é o mais importante. Pessoal, peguem aí o livro de vocês de artes. E hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje vamos continuar o nosso assunto sobre a produção artística na Renascença. Abram aí no livro de vocês, Produção Artística na Renascença. Então veja, eu hoje vou falar um pouco para vocês como foi a produção artística na época do Renascimento. Né? E vejam bem, antes de eu começar, quero dizer a vocês que as atividades que nós vamos fazer de agora em diante serão somente do livro, certo? Então, somente as atividades práticas é que nós faremos sem ser do livro. Mas as atividades que eu vou pedir para vocês responderem as questões, anotarem, pesquisarem, vai ser tudo do livro agora. Então, não deixem de fazer. Sabe por quê? Porque quando nós retornarmos, eu vou pedir para vocês as atividades do livro, vou pedir o livro respondido, vou pedir o caderno respondido, vou pedir tudo isso, minha gente. Então não deixem de fazer, porque se vocês deixarem de fazer, vocês vão ficar sem a média de vocês da unidade, viu? Então façam as atividades, não deixem de fazer, minha gente, certo? Então veja, eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas que eu vou falando para vocês, certo? Então, o Renascimento foi um período promissor para a história da humanidade e para as artes, né? No Renascimento, grandes artistas, acho que eu falei para vocês, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, surgiram, né? E fizeram grandes contribuições para as artes e para a história da humanidade. Durante o Renascimento, os artistas eles eram patrocinados, quer dizer, os artistas não tinham dinheiro para fazer os quadros, para fazer as esculturas deles, as obras de artes deles. E o que é que os artistas faziam? Eles buscavam parceria, né? Hoje em dia uma empresa, um clube de futebol, não busca um patrocínio, uma parceria para poder comprar um jogador, comprar um passe de um jogador, reformar o estádio. Então veja, da mesma forma no Renascimento, os artistas buscavam o quê? Patrocínio, parceria para poder produzir as suas obras, seus quadros e as suas esculturas. As pessoas que patrocinavam esses artistas eram conhecidos como mecenas. Então anotem aí, mecenas eram as pessoas que patrocinavam os artistas. Eram as pessoas que ajudavam com dinheiro, o artista para que ele pudesse fazer arte. Então, para o artista poder viver só de arte, ele tinha que ser patrocinado. Ele tinha que receber ajuda de uma pessoa rica, de uma pessoa influente, de um político, de um empresário, de um comerciante. Então, essas pessoas que ajudavam os artistas eram chamadas de mecenas. Então, veja, a Itália, ela foi o palco do Renascimento. Anotem aí. Então, a Itália praticamente ela foi o local onde o Renascimento surgiu, né? Então, lá na Itália, você percebe que existem muitas esculturas, né? As basílicas, as catedrais, os tetos das igrejas, né? São bem detalhados, né? Quando mostra o Vaticano, a Capela Sistina do Vaticano, né? Pintada por Rafael, e mostram grandes artistas, né, que pintavam igrejas, faziam as paredes das igrejas, os altares das igrejas. Vejam que, por que a Itália ela tem tantas obras de arte do Renascimento? Porque a Igreja Católica ela foi a grande patrocinadora da arte do Renascimento. Então a arte do Renascimento ela foi, em sua grande parte, patrocinada pela Igreja Católica, pelos papas, pelos bispos, pelos padres. Por isso que você vê tanta arte em relação ao Renascimento, tanta arte renascentista na Itália. Né? E também a Itália ela era o berço de grandes famílias poderosas
da Europa, né? Posso citar como exemplo os Medici, né? A família Medici de Florença era a família muito influenciável, era uma família rica, poderosa, que dominava o comércio. E você tinha também os Borgias, né? Os Borgias e os Medici, eles foram os grandes patrocinadores juntamente com a igreja. A igreja era a maior de todas, era a Igreja Católica. Mas abaixo da Igreja Católica vinham as famílias tradicionais e poderosas da Itália, né? Mas nós não podemos dizer que o Renascimento ficou restrito e limitado só à Itália, não. Muito pelo contrário, o Renascimento ele se expandiu por toda a Europa, atingindo a França, a Suíça, a Alemanha, mas o local de maior expoência, o local mais expoente, o local que mais se destacou com a arte do Renascimento foi a Itália. Então a Itália teve a arte renascentista, gravem aí, a arte renascentista é a arte do Renascimento. Então, a arte renascentista italiana foi a que mais se destacou. Um dos quadros mais famosos da arte do Renascimento é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? Então a Mona Lisa é um dos quadros que mais se destaca do Renascimento. Veja que no Renascimento os artistas pintavam muito retrato, né? Eram retratos. Quando não eram retratos de pessoas, eram imagens de santos, de anjos, de Deus ou de Maria, né? Então era muito assim a arte ligada ou a pintar retrato de pessoas importantes ou a retratar Deus, deuses, anjos, né? Tudo que era relacionado a Deus, a igreja, né? Então por isso que era retratado. E o que é interessante também é que, acho que eu disse a vocês já, mas o Renascimento, a palavra italiana, né, quer dizer assim, o surgimento de algo novo, né? Quer dizer, o Renascimento, ele evocava, né, ele chamava uma nova criatividade, né? Muitas cores, muita luz, né? Algo para renovar, né? Veja que nas obras do Renascimento, quando os artistas pintam Deus, anjos ou santos ou Maria relacionada à igreja, eles sempre colocam o homem junto, né? Veja que existe uma pintura, não sei se vocês já viram, que é um homem, né, apontando um dedo, Deus apontando o outro e se conectando, né? Por quê? Porque o Renascimento ele vai se centrar no homem, né? Então quem vai se destacar é a figura do homem, o ser humano. O ser humano é a coisa mais importante do Renascimento. Se na Idade Média o mais importante era Deus, né? E você só poderia retratar Deus, ou então os anjos, os santos, as coisas da igreja, no Renascimento não. No Renascimento você vai colocar Deus e o homem, Deus e o ser humano juntos. Então os artistas vão construir uma ponte, uma relação entre o ser humano e entre Deus. E por isso que você vai ver no Renascimento tantas obras de artes que vão evocar uma relação, um contato de Deus com o ser humano, do ser humano com Deus. Então gravem aí, o Renascimento ele foi um período que proporcionou à humanidade grande conhecimento artístico, cultural e social. Mudou a vida das pessoas totalmente, né? Então anotem isso aí. Pessoal, vejam, façam a atividade que está na ficha de estudo de vocês. Se tiverem dúvida, anotem os questionamentos de vocês, as perguntas de vocês num caderno, numa folha de papel ofício. E, quando for na sexta-feira, perguntem, que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá certo? Não deixem de fazer a atividade da ficha, não deixem de responder as atividades do livro. Tudo isso, viu, minha gente, vai contar, vai valer pontuação, viu? Não deixem não. Não deixe caderno em branco não. Atualize e coloque em dia. Tiverem dúvidas sobre o Renascimento, pergunte na sexta-feira. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês. Aguardo vocês na sexta-feira, minha gente. Um abraço. Tchau, pessoal.
Até a próxima. Estou com saudade de todo mundo, viu? Saudade de todo mundo.